Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre um livro que pra mim foi favoritado, um dos melhores que eu já li na minha vida e literalmente o que eu poderia traduzir como aquele livro que de fato nos remete a uma viagem no tempo. Vem comigo para descobrir que livro é esse. Bom, o livro em questão é o Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Gente, que livro! Eu estou simplesmente apaixonada e virei uma defensora ferrenha desta autora, porque o que ela fez ao escrever esse livro é indescritível. É uma narração pura de história, de família, de abordar relações familiares, de trazer para nós o que era viver numa sociedade da década de 20, o que era viver na São Paulo da década de 20. E isso é sensacional. A Zélia, ela escreve de uma maneira tão, como é que eu poderia dizer, tão próxima de quem tá lendo, né, próxima do leitor, que faz com que a gente literalmente se sinta como parte da história, fazendo parte de tudo que está escrito aqui. E isso é o mais sensacional, sem dúvida nenhuma, desse livro, porque, como eu falei, ele literalmente nos faz viajar no tempo. Em Anarquistas, Graças a Deus, né, a primeira coisa assim, que eu pensei do livro foi com relação ao título dele. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que me fez pensar, nossa, eu quero ler um livro que fala sobre anarquismo, né? Eu achei assim bem chamativo. Só que quando de fato você lê o livro, você vê que não tem nada a ver necessariamente com essa questão política, econômica que envolve esse ou aquele sistema de governo, né? Não tem de fato nada a ver. E na verdade esse título ele é como se fosse uma paródia, né, de frases que eram muito ditas dentro do núcleo familiar da Zélia. E é até engraçado porque ela fazia uma paródia disso, né? Porque geralmente os anarquistas, eles não acreditam em nenhuma religião, né? Eles são ateus. Então, o título, ele é uma paródia, porque você pensa, anarquistas, graças a Deus. Então, fica uma coisa meio dúbia, né? Mas com o desenrolar da história, você vai entendendo o porquê desse título em si. E bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o que fala de fato o livro, né? Esse foi o primeiro livro escrito pela Zélia Gattai, tá? Foi a estreia dela como escritora e o mais legal é porque ela trouxe no primeiro livro dela o relato de vida dela. Ela fala sobre como foi a infância que ela viveu logo da chegada da família, né? Em São Paulo, no Brasil, né? Eles são imigrantes italianos, e de que forma que a família dela foi construindo a história deles numa São Paulo da década de 20. Então ela fala sobre todas as vivências dela, com a família dela, com os pais, com os irmãos, né, com os avós. Ela retrata muito também a vizinhança dela, o entorno dela e tudo que ela viveu durante a infância dela. Então assim, ele só trata de fato sobre a infância dela, tá? Ele não vai, não é uma autobiografia que vai falar sobre a vida inteira. Não, ele fala sobre a infância e como ela viveu essa infância lá atrás. E aí, diante disso, conforme ela vai contando essa trajetória dela e da família dela na infância dela, ela começa a nos trazer quais eram os costumes da época, né? Quais eram as vivências da época, o que acontecia na sociedade, né, paulistana da época. E ela retrata isso de uma maneira assim tão fidedigna, né? Ainda mais tratando dos olhares de uma criança, que é muito bom. É de fácil entendimento para qualquer um.
Então nós vamos ter aqui diversos eventos que de fato aconteceram sendo narrados. Nós vamos ter diversas personalidades que de fato existiram na nossa história também sendo narrados, né? A gente vai ter o surgimento de diversas coisas que estavam chegando no Brasil sendo narrados. Então, coisas como, por exemplo, a visão de tempo que as pessoas tinham, né? Ela fala muito sobre como hoje em dia tudo é muito corrido, as pessoas vivem com pressa, nunca tem tempo para nada. E ela fala que naquele tempo se tinha tempo para tudo, né? Ela falou que ninguém vivia à base do relógio, ninguém vivia à base dos compromissos de hora marcada. Então ela fala muito sobre essa visão de tempo que as pessoas tinham. Ela fala também muito sobre a questão das viagens que eram feitas. E quando eu digo viagens, não é para lugares longes, não. Ela fala sobre as viagens que eram feitas da família até São Caetano, ali do lado pra gente hoje em dia, mas que na época aquilo demandava uma longa viagem, né? Ela fala também sobre a estrada que vinha de São Paulo para o litoral, para Santos e Guarujá. E como essas cidades naquela época ainda não eram metrópoles como são hoje, né? Porque se de fato, né, nem São Paulo era, quem dirá então a parte do litoral que não era tão explorada? Santos era apenas o porto e nada mais, tá? Então, e ela fala das dificuldades, né, que existiam para as famílias que tinham condições financeiras vir passar os veraneios e férias, enfim, nas cidades litorâneas. Então ela também trata muito essa questão de locomoção, como que era feita. Outra parte também bem legal é quando ela fala sobre algo que já nem existe mais, que é a carrocinha. Ela descreve muito aqui o ódio que as pessoas, que os moradores tinham pela carrocinha, que passava nas ruas recolhendo os animais que às vezes até tinham donos, mas que eles recolhiam porque eles alegavam, né, a prefeitura, o governo alegava que aquilo poluía a cidade, sujava a cidade, era mal visto pelos estrangeiros e tal. E ela fala muito sobre o ódio que eles tinham disso. Outra parte também que é muito legal é quando ela fala que naquela época você acompanhar cortejos fúnebres era algo que era um acontecimento. Então ela morava na Alameda Santos, que é uma rua paralela à Avenida Paulista, né, que de fato ambas existem até hoje. E ela fala que como na época o caminho para o cemitério ele era feito pela Avenida Paulista. Só que como a Avenida Paulista ela era uma rua onde só dava bacana, a elite paulistana, a elite brasileira vivia ali na Avenida Paulista, naqueles casarões imensos, eles faziam esse trajeto pela rua paralela a ela, que era a Alameda Santos, que era de fato onde ela morava. Então ela falava que era um acontecimento quando as famílias, os vizinhos, todo mundo se deparava com algum cortejo que estava sendo realizado, né? Eles ficavam de fato sabendo sobre todo mundo que falecia, porque passava sempre pela rua que ela morava. Então eles iam acompanhando, né? E os pais davam essa autorização para as crianças irem fazendo parte desse trajeto, acompanhando o trajeto, e até mesmo uma questão de respeito pela família que estava ali naquela situação. Então é bem divertido ela narrando isso. Com relação também aos fatores sociais, né, o que era naquela época eventos sociais que as pessoas usavam para se encontrar, se divertir, ela fala bastante do cinema. Sim, que naquela época ainda era o cinema mudo, cinema preto e branco, e em forma meio que de novela até. Ela relata muito isso, que era um acontecimento toda semana eles irem assistir alguma coisa nova no cinema que tinha próximo da casa dela, e ela ia a família toda, era um acontecimento que todos iam, era um programa onde todos realizavam em conjunto, né? E ela também fala sobre os bailes que eram dados, né, no clube lá perto, onde o pai dela era sempre convidado,
que era o Palestra Itália, né? Que hoje em dia a gente conhece por outro nome, mas que na época dava assim festas grandiosas, e só que apesar de serem grandiosas, elas acolhiam qualquer tipo de público, né? Não só as famílias mais abastadas, mas como todo aquele entorno ali do clube, tá? Então ela fala bastante também disso. E é legal que ao longo da história toda ela vai citando diversas personalidades históricas que ela conheceu quando criança, que não eram obviamente famosos, e que se tornaram pessoas extremamente conhecidas no futuro. Então ela vai citar autores famosos, ela vai citar cientistas famosos, médicos famosos, ela vai falar sobre uma ampla gama de pessoas que naquela época não eram definitivamente ninguém e se tornaram grandes personalidades aqui no Brasil. E também é legal porque ela vai tratar de um assunto também que é muito importante na década de 20, que foi a Revolta Paulista de 24, que é bem pouco conhecida pelas pessoas, mas que teve uma grande relevância na história paulista. A Revolta Paulista de 24, ela é conhecida também como a Segunda Revolta Tenentista, tá? Foi o maior conflito urbano que o nosso país vivenciou. E muitas pessoas até hoje falam que ele se assemelha muito às cenas da Primeira Guerra Mundial, porque era possível você ver bombardeios por meio de avião. São Paulo, principalmente determinados bairros como o Brás, eles ficaram totalmente tomados, né, por guerreantes, né, e aí eles formavam as trincheiras, as famosas trincheiras, que, né, na verdade a Primeira Guerra Mundial é conhecida pela Guerra das Trincheiras, e ele teve diversas assim, explosões de bombas, os bombardeios, moradias destruídas, então muita casa e muito comércio destruído por conta dessas explosões. Então eles falam que remeteu muito a eles a Primeira Guerra Mundial. Inclusive porque muitas dessas pessoas que moravam ali em São Paulo, né, no Brás principalmente, que era muito imigrante, eles vivenciaram esses acontecimentos lá na Europa antes de virem para o Brasil. Então por isso, mais do que qualquer um, eles diziam que aquilo se assemelhava, aquelas cenas que eles estavam vivendo ali. E a revolta ela foi causada por conta de militares que estavam insatisfeitos, né, com o governo, que ele era sempre comandado pelas elites paulistanas e as elites mineiras, né, o famoso governo do café com leite, né, que a gente tinha o poder do café aqui em São Paulo e o poder do leite de Minas Gerais. Então eram esses grandes barões que comandavam, e os militares insatisfeitos fizeram essa revolta, que também é muito abordada aqui, porque daí a família dela vai passar por diversas situações durante esse período, tá? E é basicamente isso, gente. O livro é sensacional, eu indico demais. Eu comecei assim, super esperando uma coisa totalmente diferente do que de fato ele é. Eu não li sobre ele antes, eu simplesmente parei no sebo, o título me chamou a atenção, comprei e favoritei. É um dos melhores livros que eu li na minha vida, não só pela riqueza de detalhes, mas pela riqueza histórica deles. É um livro fino e que eu demorei bastante para ler, porque diversas coisas que ela citava aqui, eu ia no Google, jogava lá para procurar o que era, aonde que era, dar um Google Maps para saber também onde que está localizada aquela rua, aquele museu, aquele cinema, tudo que ela citava ali. Então o livro ele é uma certa viagem no tempo e uma aula de história por si só. Então eu, logicamente, como historiadora, professora de história, indico muito. Ele é totalmente rico em detalhes e uma linguagem totalmente acessível para qualquer um. Então vale a pena, tá? Mais do que indicado, e garanto que vocês vão gostar demais desse livro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos e até a próxima!